tenha 100 defeitos é a tua mãe. Pai é um só, único e é intransferível esse papel, não tem como mudar. Começa a ganhar mais dinheiro, daqui a pouco dá uma rezinha, dá uma rezinha. Essa rezinha, ela diz muito sobre uma questão de padrão familiar mesmo. Olha, até aqui tu pode ir, depois daqui é como se não tivesse permissão para isso. Quando tu fala, eu não quero viver a mesma vida que a minha mãe, você está falando, eu quero viver a mesma vida que a minha mãe. O não que a gente coloca no meio, ele não tem força no nosso cérebro, ele não tem correspondente interno. Por mais... E aí, enquanto tu não consegue se visualizar, tu não consegue alcançar também, né? Exatamente. Nada que a gente não consegue ver, a gente consegue encontrar. Iniciaremos agora o nosso terceiro episódio do treinamento 10 Mulheres 100 Mil Vozes. E o título da vez é Merecimento / Padrões Familiares, porque as duas coisas se conectam e você vai perceber. Ou seja, aqui nessas 10 mulheres você vai ter a sua história também sendo representada e eu estarei aqui para te apresentar soluções através da sua mentalidade. Conteúdo de ouro e eu já tô louca pra saber quem é a primeira mulher pra sentar nessa cadeira. Vamos lá, seu nome, sua idade, é a primeira vez que você senta aqui nessa cadeira, então bora que eu quero te ajudar. Eu sou Mônica, eu tenho 29 anos e sobre merecimento, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre coloquei as pessoas tudo acima de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu não me importava se eu estava numa situação ruim, mas desde que a pessoa que estivesse do meu lado estivesse bem. Né? Eu acho que veio isso desde da minha infância, né? Que eu era uma criança muito levada, assim. Então, tipo, meus irmãos tinham, digamos, mais quietinho, tinha mais carinho. Uhum. E as crianças que eram mais levadas acabavam não tendo, né? Então, eu sempre fui, tipo, tive que me virar muito sozinha. Então, acabava que, né? Do que tu era chamada? Eu era atentada. Atentada. Tu se considera um pouco assim ainda? Não, eu não me considero assim, né? Eu acho que, tipo, cada criança tem um jeitinho. Hoje eu tenho meu filho, né? E eu acho que hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu era apenas uma criança, né? Tipo, e às vezes a minha mãe e meu pai muitas vezes foram criados assim, né? Como a gente fala, né? Que tu mesmo fala aqui, acaba levando pra frente, né? Como eles foram ensinados assim, que pra corrigir tinha que às vezes surrar, enfim. Acabava que ele passou isso para os filhos, né? Mas hoje eu não me considero, não. Hoje eu me considero até que eu sou uma pessoa que eu sou bem pra frente. Então, tipo, eu sou muito determinada. O que eu quero, eu corro atrás, eu faço. E não fico me vitimizando. E tu se sente merecedora das melhores coisas da vida? Antes eu não me considerava. Hoje, tipo, esse ano eu comecei a me colocar em primeiro lugar. Tipo, antes eu sempre pensava que... Tipo, eu não merecia, que não era pra mim. Aí esse ano eu comecei a ver, né? O que me machucava muito, assim, né? O que hoje, como eu me doei muito pras outras pessoas, eu fui me deixando, né? Isso da minha autoestima, principalmente, né? Então, tipo, eu via que a minha autoestima acabava, tipo, influenciando tudo, assim. Tanto no meu trabalho, né? No meu filho, enfim. Como eu não tava bem, eu acabava, né? Num todo ali... deixando todo mundo mal, né? Porque quando tu não tá bem, não adianta. Tu não tem como cuidar do outro se você não cuida de si, né? Então, esse ano eu já melhorei muito isso. Eu tava bem acima do meu peso, eu perdi 20 quilos, eu não cuidei. Mesmo em casa, né? Eu fazia meus treinos em casa, porque era o que tinha pra fazer. Então, me coloquei em primeiro lugar esse ano e, tipo assim, muitas pessoas se afastaram. Eu queria muito, tipo assim, aprender, eu queria que tu me ajudasse na questão de, tipo assim, às vezes, por mais que eu pense que eu mereço aquilo, às vezes eu não me enxergo, porque, tipo, a minha família veio, né, de uma família muito simples, enfim. Então, tipo, eu não tenho, às vezes, por mais que eu queira, tipo, às vezes eu olho um carro, né, tipo, eu falo, eu quero ter esse carro. Só que daí, tipo, eu não sei, às vezes, o caminho que eu levo. É como se não conseguisse sentir que aquilo podia ser real. Exatamente. Tipo assim, eu não consigo sentir que aquilo é real pra mim, né? Tipo, a pessoa ter uma casa bonita, um carro top, sabe? Tipo, eu não consigo ver isso pra mim. Mesmo Parece que não é pra ti, mesmo que tu queira. Mesmo que eu queira, entendeu? Não é que, eu não quero. Tipo, sabe? Tu gostaria, mas não é possível. Exatamente. E aí, enquanto tu não consegue se visualizar, tu não consegue alcançar também, Exatamente. né? Nada que a gente não consegue ver, a gente consegue encontrar.
E até é muito interessante isso que tu estás falando. Tem até um teste que a gente fala assim, né? Por exemplo, quantos carros brancos será que tu viu vindo pra cá hoje? E alguns. Alguns. Quantos carros azuis? Azul eu não vi muito. Menos, né? Quantos carros rosa? Quase nada. Nada, né? Porque eu não vi aqui, vindo aqui, não, né? Isso. Se eu tivesse te dado essa orientação antes de ter vindo e dito assim, olha, Mônica, anota a quantidade exata de carros azuis e carros rosas que tu encontrar pelo caminho. Tu ia encontrar, porque tu estava focada naquilo. Tu viu aquela informação, tu sabia que era aquilo que tu estavas procurando e aí tu consegue achar com mais facilidade. E isso é muito real, porque, tipo assim, o meu sogro, né, às vezes quando ele mudava de carro, tipo, eu ai, qual? Esse ano ele comprou um Onix, né? Aí, tipo, eu nunca tinha visto o Onix até então, o atual. Aí, a qualquer esquina que eu virava, eu encontrava um carro. Não é que tem mais carros daquele, é que você está vendo mais aquilo. Exatamente. E esse é o problema da programação mental. Se estás programada para ver problema, por exemplo, tu agora é programada para ver que algumas pessoas me deixaram para trás, tá? Já vi esse comentário 2 vezes hoje. Uma ali em cima no café e outra aqui também. Ou seja, tu ficou com isso na cabeça. Cara, mudei de ano passado para cá, mas nesse processo algumas pessoas se afastaram e tudo beleza. Isso virou uma afirmação para ti, tu tá focada nessa afirmação. Então todo o teu subconsciente vai procurar indícios de que tu tá certa. Às vezes uma pessoa nem tá se afastando de ti, mas tu, por achar que aquilo é uma verdade, tu vai considerar que sim. Então, se eu tivesse te pedido, Mônica, acha um carro rosa quando vem pra cá, o vermelho ia parecer um pouco rosa, daqui a pouco poderia ser um rosa envelhecido, o azul ia ser um azul quase cinza, mas você está pronta pra enxergar aquilo, né? Quando tu pensa assim, cara, qual o meu maior sonho? Qual é? O que te move assim? O que tu precisa nesse momento que tu gostaria de conseguir se visualizar? Hoje eu já tenho, né, meu apartamento, tudo, mas hoje eu queria, tipo, conquistar a minha casa. Esse ano ainda eu quero conquistar e eu vou conquistar o meu carro, né? Mas, a princípio, o meu maior sonho é ter, sim, a minha casa, né? E também é fazer o estúdio do meu sonho, né? Que eu trabalho pra mim, por mais que eu já ache ele lindo, né? Eu ainda idealizo e quero que isso aconteça em ter um estúdio, né? Bem mais bonito. Só que antes eu só idealizava. Daí eu penso, eu idealizo, mas eu não faço nada para aquilo acontecer. Então, o que tu tens feito para isso acontecer? Eu tô guardando dinheiro. Eu tô guardando dinheiro, né? E uma das coisas que eu já tinha começado até com meu marido, né? Que eu gosto muito do teu posicionamento. Então, antes ele, né? Eu sempre ficava, eu quero. Aí usava o limite do cartão para outra coisa, aí fazia outra coisa. Vai entrar no clube, no caso. Exatamente. Então, agora eu tô separando tudo certinho, eu tô guardando, eu tô me esforçando para aquilo acontecer. Porque nada vai acontecer se eu não tomar um passo, né? Além de tu conseguir guardar dinheiro, que eu acho que é uma coisa super mega importante, que todo mundo deveria ter o hábito, independente de ser 50 reais, 100 reais, 200 reais ou 20 reais, o hábito de você poupar, ele vai mudando na tua cabeça, né? A ideia de que o dinheiro tem que acabar, né? Senão a gente sempre faz o mesmo. Mesmo que a gente ganhe mais, a gente vai lá e acaba com todo ele. Sim. Isso é padrão, né? De quem acha que não merece dinheiro. Então, quando a gente faz isso, tu tá também passando a informação pro teu cérebro do seguinte, olha, eu mereço. Eu posso, eu quero. Só que se você não faz por onde, não tem muito o que. Então, assim, vamos supor, tu tá agora guardando, só que tu não tá produzindo mais, entende? Essa é uma pergunta que eu te faço. Tu tá conseguindo produzir mais dinheiro além do poupar? Então, é que assim, ó, antes, como eu falei, a questão ali da minha autoestima, né, que eu falei pra você. Antes, quando eu tava mais magra, digamos, né, que eu me via melhor, porque eu me via melhor. Eu conseguia gravar mais conteúdo, enfim. Aí, quando eu cheguei no meu limite do meu peso, eu tinha muita vergonha de aparecer. Então, automaticamente, eu fui deixando muito isso, entendeu? Tipo assim, até as minhas clientes falavam, era tão legal ter os vídeos, tu mostrando, tu fazendo. E isso aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, muitas das vezes, e hoje em dia na internet, as pessoas não querem só ver o teu trabalho ali, elas querem se conectar com você, quem que é a Mônica, né? Então, tipo, eu deixei muito isso por conta da minha autoestima. Então, eu comecei a anotar, ver aonde que o que primeiro eu tinha que fazer. Então, primeiro foi, né, a me cuidar, me colocar em primeiro lugar, não só o resto. E depois que eu coloquei isso, que eu comecei a produzir muito mais conteúdo pro meu Instagram, a ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Tu acha que isso reverberou?
Sim, muito na minha vida. Porque eu comecei a aparecer mais, eu comecei a postar mais. Eu tenho muitas ideias, então eu tenho uma menina que ela vem, ela me ajuda, ela grava meus conteúdos, eu faço as coisas para clientes, só que antes eu tinha toda essa vontade. Só que aquilo ali me travava, entendeu? A gente tem que cuidar pra falar mais do agora do que do antes. Porque senão vai passar mais 10 minutos e não vai conseguir aproveitar. Pensando no teu problema agora, vamos ter mais um momento juntos. Você vai pensar no teu problema assim agora, cara, eu quero resolver já, sabe? Pra gente pensar no teu futuro. Não fala tanto do passado. O que foi, o que deu, a mulher que veio, se teve que... Não importa. Foca agora no que a gente quer fazer, tá? Pra gente ir pro próximo. Pode ser? Nossa próxima participante falando sobre merecimento e padrões familiares de comportamento. Vou chamar na sequência, pra elas não ficarem falando. E Naira, que falou que antes era a Mônica, agora é tu, Naira. Vem. Chegou meu momento. Chegou o teu momento. Nome, idade. Meu nome é Naira, eu tenho 28 anos, sou empreendedora em algumas áreas na minha vida. Mas aqui, sobre o merecimento, é o que mais tenho dificuldade hoje, é porque eu entendo que eu mereço. Trabalhei muito pra isso. Mas o meu inconsciente não. Ele não sabe que eu mereço. E eu tento procurar uma justificativa pra entender por que ele não E por trabalha que pra tu mim. acha que ele acredita que tu não merece? Eu não sei dizer se eu olho muito pro passado, olho muito para as pessoas que me atingiram, talvez. Algo da minha família que traz isso nas minhas raízes. As minhas raízes são muito simples. Quem um dia teve, perdeu. E não só perdeu, morreu por perder. Então, é dolorido isso. Eu não tive contato, mas a gente sabe a história. E quando a gente busca a fundo, a gente começa até a ter medo, eu acho, de ter um dia e perder também. Claro. Então, eu mereço. Eu sei que eu mereço. Eu posso falar isso 1000 vezes. Mas o meu inconsciente, ele não entende que eu mereço. E eu começo a conquistar e eu começo a perder. Aí eu tenho que Me conta como é que é essa trajetória, geralmente. Eu tenho... Até ia contar na parte da escassez isso, mas assim, é um ciclo sem fim pra mim. Eu me vejo há 6 anos empreendendo. E há 6 anos eu saí do lugar várias vezes. Mas quando eu chego numa parte ali que eu tô bem, as coisas desandam. Então eu tenho que voltar pra onde eu sempre estive, pro começo. Uma nova loja, um novo momento, um novo propósito, uma nova chance. E eu consigo. Aí eu chego a uma parte onde tá tudo bem, tá tudo ok. Aí alguém faz alguma coisa e eu tenho que voltar atrás. Como é que é se alguém faz alguma coisa? Não precisa dar nome, Eu mas deixo. explica. Eu acho que eu deixo. Tu deixa Eu acho não, como? tenho certeza, Tá. né? O que Eu que é essa tento coisa? ajudar as pessoas e é nessa hora, né, que eu divido meus sonhos, onde eu não deveria dividir, compartilho com Entre pessoas. sociedades, divide Sociedade, projetos. sociedade que deu errado pra mim, deu errado. Nessa última vez que eu coloquei pessoas dentro da minha loja, era algo que eu abri espaço para pessoas estarem lá. Oportunidade que eu nunca tive. Eu moro em uma cidade muito pequena, muito pacata, e uma cidade que é difícil de conquistar. Então hoje as pessoas me olham, elas até já entenderam onde eu tô, a minha posição. Mas é muito difícil para elas aceitarem isso. E aí acaba que até eu acabo duvidando de onde eu esteja. Então talvez eu queira estar... Tu mora em Guaramirim, é isso, né? Uma cidade pequena. Demais. Né? A cidade pequena é comum que todos se conheçam, né? Todo mundo sabe de todo mundo. Um primo é do coisa, o irmão daqui, essa casada com aqui, aquela coisa toda. Aí quando tu começa a se afastar um pouco dessa galera, sempre vai ter a parte de volta, né? Puxa, o que é mais importante? Tu começa a colocar numa balança, né? É mais importante eu aparecer com eles, ter o amor deles, ou é mais importante eu prosperar e realizar os meus sonhos? Por isso, inclusive, muitas pessoas saem da cidade pequena e acabam indo para a cidade grande. A gente faz essa transição, inclusive, de local. Porque o local onde tu tá inserido, ele manda muito nos seus resultados. Não tem muito que como tu comandar, né? Então, ou tu vai conseguir lidar com esta não aceitação inconsciente, não é que é conscientemente, talvez vão passar na rua por você, vão te cumprimentar, vão falar bem, ok? Mas inconscientemente sempre tem aquela coisa, opa, ela é um pouco diferente da gente. E o diferente a gente costuma rejeitar. E a minha indicação, inclusive, é para tu participar de outros tipos de ambiente, que façam mais sentido, né? E talvez não seja lá mais um grupo, uma outra cidade, um outro lugar para tu conseguir realmente florescer isso, né? Nara, além das pessoas da tua cidade, a tua família também é assim? Totalmente.
Minha família, de parte de mãe, a gente não tem muito acesso, né? Então, é bem tranquilo, eles torcem por mim, assim, pra minha família. Todos são também bem tranquilos. Da parte do meu pai, já não. Da parte do meu pai, aquela humildade, aquela pessoa mais simples. Então, eu sou totalmente fora do padrão, eu sempre ouvi isso. Tu acha que pessoas que prosperam não são humildes? Não, eu acho que sim. Mas eu não. digo humildes, que eu não quis chamar, mais pobres, Sim, assim, sim, né? sim, Então, sim. O menos dinheiro mesmo. Menos dinheiro mesmo, Isso. Então, quando eu comecei a ganhar mais que todos, as críticas vieram. Porque você não vem mais, porque você não pensa mais na família, porque você tem que estar aqui. E você se veste diferente. Toda vez que eu vou ler um comentário sobre as minhas roupas, enfim. E tu já falaste que tu não gosta? Já. E como é que A gente fala? sempre dá um corte, né? Então, querido, essa é a minha roupa. É que eu tô usando, graças Queira a Deus, você né? ou não. Como é que tu fala? Já, Como mas é que eles faz são muito feedback? brincalhões, assim, eu Sim. entendo, assim, a diferença, Sim, né? sim. Eu sei de onde eles vieram, então eu entendo isso. Mas tu entende que isso tem uma força em você? eu ia dizer, Normal, puxa né? muito. 50% mãe, 50% pai. Tem pessoas que até falam que os nossos genes agora já tá um pouco mais da mãe do que do pai. Tem muitos estudos ainda atualizando sobre isso. Só que o sangue que corre aí na tua veia, ele tem uma força, né? A física tem uma força. Então, quando as pessoas que chegaram antes de você e vieram, né, antes, tiveram que viver, casar, tiveram problemas, alegrias, desafios, sustentaram, sobreviveram. Sim. Essas pessoas que vieram antes de ti, elas às vezes precisam ser relembradas e respeitadas, né? Para que a gente possa ir para frente. Mas quando a gente não consegue mais pertencer pelo dinheiro, porque isso acontece, né? Por exemplo, tu tá me falando que tem um ciclo, inclusive. Inclusive, tu vai lá, tu consegue estabilizar um negócio, começa a ganhar mais dinheiro, daqui a pouco dá uma rezinha. Dá uma rezinha. Essa rezinha, ela diz muito sobre uma questão de padrão familiar mesmo. Olha, até aqui tu pode ir. Depois daqui é como se não tivesse permissão para isso. E qual é a permissão? A permissão de ser diferente de quem chegou antes de ti, né? E aí tem uma forma que eu adoro, eu falo muito dentro do clube, é de pertencer de outro formato. Sempre dou um exemplo da minha avó, né? Minha avó, por parte de pai, eles são também mais simples, têm uma realidade mais simples, não valorizam tanto o dinheiro quanto eu. Para mim, eu procuro lutar mais por isso, é mais importante para mim e tudo bem. E eu entendi esse afastamento também acontecendo, só que eu não queria perder aquele amor, aquelas pessoas eram importantes para mim. Então, como que eu continuo a pertencer num lugar que é importante para mim, sendo diferente? E tu começa a ser diferente mesmo. Restaurante que tu frequenta é diferente, a roupa que tu gosta é diferente, as pessoas que tu acompanha é diferente, as viagens que tu faz é diferente. É sim um outro nível de consciência, né? Uma outra realidade. E eu sempre brinco. Tem uma coisa que eu sempre faço, que eu, assim, depois de matutar muito, eu pensei, cara, como é que eu posso pertencer a isso aqui, né? E eu pensei, olha, algumas coisas a gente sempre pode ser parecido. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou na casa da minha avó, eu peço pra ela fazer um mingau pra mim. Independente da roupa que eu estou, não importa. O mingau dela é uma delícia, me dá um ar de criança, um afeto. Eu chego lá e eu encho a bola, sabe? Eu saio da mulher vencedora, batalhadora, e eu vou pra aquela neta mesmo pequena, entendeu? Eu sou pequena perto de quem veio antes de mim. Isso me ajuda a ter mais dinheiro. Entendi. Porque é diferente quando a gente às vezes quer ditar um ritmo, sabe? O meu está certo e o seu não. Então eu realmente falo e eu deixo eles entenderem que eu preciso deles também. Porque é muito ruim o sentimento de pai, de mãe, de irmãos mais velhos, de outras pessoas, quando eles se sentem inúteis na nossa vida. Sabia? Então assim, ou é um mingau, ou eu vou lá e eu jogo um baralho, por exemplo. Entende? Vou lá, todo final de ano tem casa de praia. É jogar um baralho com a minha avó. Por quê? Porque ela tem que ter a neta dela em algum momento naquilo ali, assim como teu pai quer, tua mãe quer, e tu vai se sentir melhor. Quando tu começar a conseguir fazer outras coisas que não dependem de dinheiro junto, tu vai se sentir pertencendo também. Então, nisso é que somos um pouco diferentes, mas ainda assim a gente tem a nossa linha. Ô, Nara, quando tu fala assim pra mim, eu tinha e alguém me passou pra trás, tu percebe que essas pessoas, tu acha que essas pessoas, elas são pessoas más mesmo, ou elas são pessoas que estão sendo usadas pra fazer você empobrecer um pouquinho? Eu acho que elas são usadas, não são más. Tu percebe que esse ciclo acontece e aí a tua frequência é essa. Então assim, cria um alerta. Opa, tô passando aqui do limite, tô passando do limite. Bora lá, depois daqui não posso ir mais. Como é que eu faço pra ter permissão? Não tenho, vamos perder. Como é que eu perco? Quem que tá aqui perto que pode entrar no meu sistema pra me fazer perder alguma coisa? Entende? Mesmo. E aí vem a pessoa e acontece aleatoriedades. É assim mesmo que acontece. E aí como é que foi a última, por exemplo? O que aconteceu? As duas últimas, que foram as que me travou esse ano, foram o término da minha sociedade, onde eu não tive o direito de saber de nada no final. E porque eu procuro muito paz do que razão, às vezes, né? Então, eu simplesmente saí
Só que o negócio é meu, sempre foi meu, né? Então, ver alguém usando todas as tuas criatividades. Eu ensinei tudo, né? Então, hoje eu tenho que lidar com a dificuldade de engolir, de eu não procuro olhar, não procuro saber, mas as coisas vêm até mim, né? É uma coisa que ainda tá um pouquinho mal resolvida. Porque na verdade eu não consegui resolver, né? Me tiraram algo que eu não consegui resolver. Então, pra mim é muito difícil, assim, ver que eu lutei 6 anos pra ter algo que hoje outra pessoa vive. Mas foi você que iniciou? Foi. Sabe que pelas constelações familiares, né? Sim. Pelas leis sistêmicas, assim, a gente que estuda com desenvolvimento humano gosta de ir um pouco por esses caminhos também, né? Pra adoro entender um pouco do todo. A pessoa nunca consegue construir um castelo em cima de um cemitério. É impossível. Então, em cima de uma dor ou em cima de uma perda, se você não respeita quem veio antes, tu não consegue prosperar. Então, a tendência do negócio é morrer. Se não tem esse respeito e essa honra a quem criou, né? Então, essa é uma preocupação que tu não tem que ter. Tá. Se alguém te tomou algo que era teu, tu pode ficar bem tranquila em construir tuas próximas coisas, focar nos teus próximos negócios, que a vida se encarrega de, infelizmente, não tem como. É o que eu tô Ou aquela trabalhando pessoa, agora. isso, vai te honrar, te respeitar, falar bem de você, resolver, pagar o que tem que pagar, tudo certo. Ou ela vai ter que realmente finalizar aquele processo porque não tem vida, não tem energia. Só tem energia respeitando e fazendo que as outras pessoas pertencem. A gente fala que é incluir, né? A gente tem essa inclusão, tanto na família quanto nos negócios. Se tem alguém que tem algo mal resolvido e foi a pessoa que criou, não tem como prosperar mesmo. É isso. E vamos para mais um bate-papo sobre merecimento e padrões familiares, agora com a nossa próxima participante, Lidiane. Chega aqui, trava. Sério? Tu acha, Lid? Não, a gente vai conseguir. O que tu acha que tá travado aí dentro, Lid? Então, eu sempre, desde uns 13 anos, mais ou menos, né? Devido a estar ali presente na vida da minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que nunca trabalhou fora. E doente, só cuidava dos filhos, era dependente do Tua meu mãe pai. era doente, só cuidava dos filhos. Doente é uma coisa muito forte de dizer, porque na verdade hoje eu percebo que diabetes tem cura. Não é que tem cura, mas tu consegue ter uma vida boa. Não, mas só tô pensando em ti mesmo, porque tu tá doente cuidando dos filhos. Isso. E é bem aí nesse ponto. Entendi. Porque eu sempre disse que eu não queria viver a vida que a minha mãe vive. E hoje eu me vejo vivendo a vida da minha mãe. Exatamente da mesma forma, com algumas coisinhas diferentes. E aí eu quero te perguntar, o que eu tô fazendo de errado pra estar vivendo essa vida, entendeu? Se era justamente o que eu não queria. Quando tu coloca uma carga dessa, quando tu fala, eu não quero viver a mesma vida que a minha mãe, você está falando, eu quero viver a mesma vida que a minha mãe. E a gente só entende isso na prática. O não que a gente coloca no meio, ele não tem força no nosso cérebro, ele não tem correspondente interno. Ou seja, quando a gente fala não, a gente não consegue atrelar o não a uma imagem. Por exemplo, vaca, por exemplo, amor, por exemplo, saudade, por exemplo, tristeza. O não, ele não tem esse significado, essa imagem internamente. Então, quando a gente fala, é como se não tivesse poder. Quando a gente está falando uma palavra que tem um não no meio, a gente pode simplesmente cancelar ela e ver como ficaria. Ou seja, quando você fala, eu não quero mais ser pobre, você está falando, eu quero mais ser pobre. Eu não quero ser igual à minha mãe, eu quero ser igual à minha mãe. Eu não quero mais ficar doente, eu quero ficar doente. Porque você está dando ênfase na doença, na só cuidar dos filhos, na ser igual à mãe, e não no que você quer. Esse é assim, como é que eu vou dizer, a charada quase do mindset. E aí, quando você se vê vivendo justamente o que tua mãe viveu, é para 2 motivos. Para tu conseguir honrar e admirar a história dela, entendendo inclusive que ela fez o que podia, porque nós, mulheres principalmente, a gente tem muitos julgamentos das nossas mães, e é compreensível, né? É compreensível mesmo. A gente tem uma disputa, a gente tem desafios, a gente muitas vezes não foi tratada como uma criança, ou faltou um pouco de amor, sempre vai ter alguma falta. A verdade é que não existe maternidade perfeita. A tua filha daqui a pouco vai reclamar de ti em algum momento. O meu filho, que eu dou tudo do melhor que eu sei de conhecimento, vai reclamar de mim. Eu tenho um de 10 que já reclama. Pois é, então não demorou muito. Um de 10, uma de 6 meses, né? É isso, né? E aí, uma é pra honrar a história dela, e outra é pra você entender que tu tem que pedir sempre o que tu quer, e não o que tu não quer. E quando a gente fala assim, quando a gente pega uma pessoa, né, que no caso a nossa mãe, a gente julga,
E o julgar não é dizer, não é faltar com respeito, não é isso. O julgar é dizer que o que ela fez não foi tão bom, que você faria diferente no lugar dela. E isso não existe, porque você nunca vai estar no lugar dela. Quando a gente se atreve a falar que, mas no lugar daquela pessoa eu faria diferente, a gente só está sendo arrogante. Porque não tem como. A vivência, a gestação, desde bebê, o que nasceu, o que passou, não existe. É uma vida à parte, aquela, né? Então, se você não aceitar e honrar as escolhas da tua mãe, tu não consegue fazer diferente. Por mais que tu queira, tu vai fazer igual. Justamente porque a vida vai te levar para aquilo. E por quê? Porque tu estás colocando uma energia naquilo. Mesmo que seja uma energia em algo ruim que tu não quer, tu tá focando naquilo. Então é aquilo que tu vai atrair. E a gente sempre vai ter mais do mesmo. O que é mais do mesmo? Mais do que a gente já tem. Se o que eu tenho é uma atenção para aquilo, muito mãe, não consegue trabalhar fora, ou vive doente. Se esse é o assunto que vive na minha cabeça, o que acontece comigo, é isso que eu atraio mais. A mesma coisa. Então não é que eu atraio aquilo que eu digo que eu quero, eu atraio aquilo que eu já sou. E tu já eras um pouco disso, de tanto falar que não queria. Tu foi se tornando parecida. Então tem todo um perdão mesmo, sabe? Uma honra, uma gratidão que a gente tem que ter com a nossa mãe. Dói, é desconfortável, não é fácil. Muitas mães fizeram coisas muito complicadas, as pessoas erram, porque mãe é um ser humano, né? O título mãe não te isola de erros. Então ela vai errar, e você vai errar mais com quem? Com os teus filhos, tu sabe? Provavelmente as suas maiores vulnerabilidades vão aparecer com os teus filhos, né? E aí, além dessa honra, tem um perdão, um pertencer, tem orgulho de ter vindo de você e não ao contrário. E aí sim você se prepara para aquilo que tu quer. Que é a mesma coisa que a gente estava falando do teu tumor aí, por exemplo, no quadril. Quando eu falo, não quero mais esse tumor, eu estou falando, eu quero esse tumor. Não quero mais o problema da minha perna, do pé, né? Lembrei do pé agora. Quero o problema do meu pé. Eu estou focando naquilo. Então, nós aprendemos a falar errado sobre as coisas. E a gente já tem estudos suficientes que nos comprovam que nós precisamos falar o que a gente quer. Só que é até difícil. Porque nós não sabemos falar assim. Então, a gente fala assim, até pro nosso filho, tá? Teu filho de 10 anos. Qual é o nome dele? Lorenzo, não deixa a toalha em cima da cama. Lorenzo, já te falei, não deixa a toalha em cima da cama. Lorenzo, a toalha de novo em cima da cama. Já te falei pra não deixar? O que fica no cérebro da criança? Lorenzo, a toalha em cima da cama. A toalha em cima da cama. A realidade dele é essa. Toalha em cima da cama. Você realmente não deu... o que acontece. Pois é. Tu não deu nenhum comando diferente pra ele. Agora se tu fala, Lorenzo, estender a toalha. Lorenzo, a toalha deve ser estendida. Lorenzo, a mãe quer te ver estendendo a toalha. Você muda a direção, você dá um outro comando e você vai ter um outro resultado. É assim com toalha, é assim com cueca jogada para marido e é assim para o seu cérebro. Então, quando a gente está falando que não quer uma coisa, você vai ser mais daquilo. Quando você está falando não quero ser igual a minha mãe, você vai ser igual a ela. É exatamente o que aconteceu. E daí tu fica assim, meu Deus, mas por quê? Né? Em relação a tudo, assim. Minha mãe sempre foi dependente do meu pai. Hoje eu me vejo dependente do meu esposo. Era tudo, assim, acho que de todos os males, esse é o que mais me incomoda. Porque eu não se pode ficar pedindo dinheiro, eu não posso ter que ficar ali, tipo, mas tem conta para pagar. Mas isso, por quê? Porque eu queria ir fazer, eu queria estar ali à frente. E daí... Então, tu julga como um mal muito grande. Tu vê que nas tuas palavras ele tem um julgamento? Julgamento mesmo, por que comigo, né? Pô, de tudo poderia acontecer de ruim, esse era o pior. Engraçado que o pior era exatamente a situação da tua mãe. Então, o que tá falando pro teu inconsciente aqui? A situação da minha mãe, Deus me livre, pelo amor de Deus, ela é louca, jamais passaria por aquilo. Tudo isso aqui, sabe, essa aversão, ela te traz para perto. Então, essa aceitação, ela começa lá pela tua mãe, quem ela é, e também pelo momento que tu estás passando. Porque se tu ainda ficar muito no porquê, tu perdendo tempo. Tempo esse tu podia estar usando para quê? Para construir a vida que tu quer. E tu não consegue, porque tu tá presa. Presa em rancor, em remorso, em dúvida, em indignação. Eu não consigo nem ter uma conversa com a minha mãe. Hoje eu prefiro conversar com a minha madrasta do que com a minha mãe. Por incrível que pareça. Não é incrível. É tão fácil a gente preferir outras pessoas ou tentar colocar outras pessoas no lugar da nossa mãe, sabe? Madrasta, sogra, amigas. E mãe é uma palavra única e insubstituível. Por mais que tenha 100 defeitos, é a tua mãe. Pai é um só.
único e é intransferível esse papel, não tem como mudar. Então, para resolver algo, e tu precisa resolver, tá? Tô te falando fundo do coração. Se você não resolver a função com a tua mãe, tu não vai resolver a função de dinheiro, a função de realização profissional, a função... Nada, esquece. Prosperidade é mãe, mãe é vida. Não tem muito para onde escapar. Então, olhar para isso é ser madura para dizer para tua criança magoada aí dentro, porque tem uma menina magoada aí dentro, certo? Que não teve tudo que queria da mãe, que foi contrariada, Foi que mãe viu aos 5 anos. que foi o quê? Mãe aos 5 anos. Mãe Eu tinha aos- que cuidar do meu irmão. Foi mãe aos 5 anos, então na verdade tu é materna desde sempre, né? Tu viveu maternando. Aí, obviamente, tu deve ter se perguntado várias vezes, pô, mãe, como é que tu tens um outro filho se é pra eu cuidar? Hoje os meus pais, por exemplo, eu tenho um irmão de 25 anos, né? E aconteceu umas coisas com eles, o que eles falam? Que eu tenho que resolver. Tipo, eu não resolver, mas tipo, eu tenho que conversar. Eu Então- tenho que conversar com meu irmão, saber que graças a Deus ainda tem pai e mãe vivo. Tipo, eu não, sabe, não... E o que tu vai fazer com essa situação? Normalmente eu não falo, eu só... Mas tu já conversaste abertamente sobre isso com todo mundo? Não. Dizendo, olha, mano, qual é o nome do teu irmão? Tiago. Tiago, sempre vou estar aqui pra ti. Mas por muito tempo eu fiz um papel que não era meu. E eu não quero mais fazer esse papel, porque esse papel é pesado. Quem é a tua mãe é a nossa mãe. Quem é o teu pai é o nosso pai. E eu tô aqui só como tua irmã, tá bom? Então a conversa vai ser com eles. Mãe, pai, eu sei que eu sou madura, eu sei que eu posso ajudar, mas tem vezes que eu não dou conta nem de mim. Quiçá da família, né? Que eu já tenho os meus. E eu não quero mais isso pra mim. Obrigada, mas eu me liberto, tô pronta pro meu caminho. Tá tudo certo o que aconteceu até agora. Vê que é a diferença? Não é só colocar o limite e dizer, tá tudo bem com o que aconteceu, tá? Não julgar que merda que aconteceu, percebe? Eu aceito, mas daqui pra frente vai ser diferente. Isso, eu aceito e assim, ó. De novo tu falou, né? Obviamente tem uma raiva muito grande da tua mãe. Perceptível, né? Por mais que seja mais quietinha, tu é mais introspectiva, tem uma raiva. E as pessoas que são introspectivas, elas têm dificuldade de deixar essa raiva sair. Porque vocês vão tapando, e quando você vê, isso tá afundando tua prosperidade, tua realização profissional, teu casamento, tua maternidade, tua vida. Porque tem algo ali dentro que tu não deixa sair, né? Agora, se você olhar pra isso, volta pras técnicas que eu falei para outras meninas ali. Faz uma carta, constrói uma afirmação ideal, escreve todo santo dia, faz uma lista realmente de... Primeiro, tem uma técnica que minha mãe inclusive criou, que é o advogado, né? Você pensa que se você fosse advogada da sua mãe, o que você iria escrever? E se fosse a sua advogada? Pensa nos dois papéis, começa por você, tá? E você fala, por que isso, por que isso, por que isso, por que isso, por... Deixa sair, tudo que deu errado. E depois que tu fez as tuas, tu vai pra dela. Ok, agora tem que ser advogada dela. E advogada, meu amor, ela tem que achar motivo pras coisas. Mesmo que tu não entenda porque é filho, tu vai sair, entendeu? Vê de longe. Ah, mas ela fez por causa disso. Você vai conseguir entender um pouquinho o motivo que fez a tua mãe fazer aquilo. Ah, ficou o filho pra cuidar. Ficou. Como que tava aquele coração, será? Como é que é ela por dentro? Será que ela gosta de quem ela é? Será que é fácil ser ela? Então vê que a resposta é não. Entende? E aí tu vai conseguir ter empatia pela tua mãe, e tendo empatia, tu não quer mais mudar ela. Tu quer só aceitar ela. Entende? Você também sente que segue padrões familiares e não consegue quebrar essas barreiras? O Clube do Mindset Próspero também é para você. Aqui eu te ensino a abandonar padrões de escassez e limitações e escrever a sua própria história. Clica aqui e coloca o seu nome na lista de espera. É super rapidinho.